E, mas eu tenho um filho grande, mas aí acabei conhecendo o grande amor da minha vida, minha alma gêmea, casei de novo, e aí reencontrei esse meu irmão no Facebook, e aí, qual a minha surpresa? Mesmo ele seguindo pelo mesmo caminho que eu aqui em São Paulo, ele ainda na nossa cidade natal, e ele está aqui. Boa tarde, Timberê Ariana. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E Arro! eu muito feliz com você aqui. Eu também. Esse daqui é muito bom para a gente nesses reencontros. A vida é Muito, feita de reencontros. muito. E, nossa, eu estou muito emocionada, sabia? Muito emocionada. Eu também. Vir aqui e poder compartilhar com você assuntos que eu gosto tanto, né, e que tem tanto a ver com a nossa história, né, falar de constelação familiar, que nós já fazemos parte de uma família, é uma irmandade. Sim, E está falando também de resgatar as origens, né? Estar de volta às origens, que é o meu trabalho, que é o que eu faço dentro do trabalho xamânico. Isso para mim é muito prazer. E estar com você, né? Que eu acho que é a peça fundamental é essa ligação, né? Essa irmandade está falando do mesmo assunto. Isso é muito bom. aí eu estou muito emocionada, porque é, o trabalho que você faz é incrível. Eu quero muito ir para São João para assistir uma live sua. Eu fico muito honrada que você, quando você pode entrar nos meus workshops e ser representante, eu fico muito honrada. E eu sei que você agrega muito valor. E é engraçado que quando você entra, né, você sempre cai como representante de ancestral indígena, né? Sim, É sim. impressionante. A gente tem essa imantação, né? A gente vai Sim. para aquilo que nos chama. E eu queria que você contasse para o meu público aqui, para os nossos amigos, como que foi o seu chamado para o xamanismo? Tá, vamos voltar um pouquinho na história, né? Nós vamos voltar aí muito tempo nessa história, porque falar de xamanismo é resgatar a origem, né? Quando se fala de xamanismo, eu acho que primeiro tem que explicar um pouquinho o que é o xamanismo, né? A gente Isso. a gente escuta falar de xamanismo, mas é uma palavra muito deturpada. O xamã é uma palavra que vem do Tungu, que é siberiano, e essa palavra significa autoconhecimento. Então, todas as pessoas que estão em busca de um autoconhecimento nativo, original, ele está ligado a uma força xamânica. E quando se fala de xamanismo, a gente está falando lá nos primórdios mesmo da vida, né? Nós estamos falando da terapia mais antiga que existe, anterior a Cristo, né? Para a gente não estender muito, né, esse assunto, a gente teria horas e horas para falar só sobre xamanismo. E o xamã, ele é a pessoa que conduz a sua tribo, o seu clã, então ele conduz as pessoas para esse autoconhecimento. E quando eu iniciei o trabalho, né, eu sempre me questionei qual é a definição minha de xamã. Então, eu cheguei a uma conclusão. Xamã, ele é a ponte. Então, de um lado do rio, a gente tem uma coisa, do outro lado do rio, a gente tem outra coisa. E o xamã é o que faz a ligação entre esse mundo que nós estamos, esse contato com a natureza, esse mundo vivo, com o mundo dos mortos, o mundo das energias, o mundo da espiritualidade que a gente fala tanto. E o meu trabalho, Dani, voltando na minha história pessoal, ela começa aos 5 anos de idade, que foi um período que eu estava numa festa e, de repente, uma pessoa me empurrou e eu caí dentro de uma piscina e eu não sei nadar, e até hoje ainda tenho essa paura com nadar, né? E aí eu me afoguei.
fui para o fundo da piscina. E eu senti que uma mão indígena mesmo me levantou, me pegou no colo, me colocou para boiar nessa piscina. E as pessoas pularam e tentaram resgatar, fizeram respiração boca a boca, e eu voltei com aquela imagem, né, desse renascimento. Logo em seguida tiveram outros sonhos, né? Eu sonhei aos 9 anos, eu tive alguns sonhos de um índio que vinha, que cuidava de mim, que eu tinha problemas de garganta, né, infecção muito constante, esse índio vinha. Aí passou-se o tempo, em 1993, eu conheci meu mestre, o Juan Oviedo. O Juan ele era um inspirador dos livros do Carlos Castanheda. Quem já leu os livros de Carlos Castanheda já ouviu falar do Dom Juan. Então, esse foi meu mestre, que eu conheci pessoalmente, tive a minha iniciação, né, que começou em 1995, por aí eu já estou revelando minha idade, hein? E aí... Nós dois, né? Nós dois a gente vai revelamos. entregando, né? E aí, em 98, foi quando eu comecei a ter as primeiras visões de um lugar que eu era levado e eu tinha que resgatar o povo desse lugar, que é o Arianã. E foi muito interessante, Dani, porque quando vieram esses sonhos, que eu entrava nesse lugar, e aí vinham alguns índios e cuidavam de mim, e davam algumas ervas para eu beber, e aí eu acordava no dia seguinte com o estômago ruim, meu pé amanhecia todo sangrando, sem eu ter feito nada durante a noite. Aí eu procurei o Juan novamente, e ele falou, olha, está na hora de você se tornar xamã. Você tem duas alternativas. Ou você vira xamã, ou a gente trabalha para que você não tenha ligação nenhuma com o xamanismo daqui para frente. Aí eu falei, não, eu gosto de desafio, né? Então eu quero desafio, eu quero me tornar um xamã e quero me entregar para a luz e fazer o bem e ajudar pessoas e me ajudar também, porque o autoconhecimento não é só ensinar para o outro, é você também se Sim. autoconhecer, né? E a gente sempre fala que todo mundo tem essa força xamânica dentro, né? Que quando você encontra o xamã que está dentro de você, ele te fala o que você tem que fazer, né? É como na constelação, às vezes a gente encontra alguns elementos que chegam até nós e a gente fala o que eu vou fazer, ele automaticamente se faz, né? Se coloca nessa condição e as coisas vão acontecendo, vão sendo permitidas, né? Então, assim, eu fiz aí um resumão, né, do que eu cheguei como xamã até aqui. Aí eu fui me envolvendo, trabalhei em farmácias de manipulação, então tudo foi uma preparação para esse momento que eu cheguei. Aprendi a fazer medicamentos que eram naturais, né? Sempre gostei muito de ciências, né? E você me. Eu lembro. Lembra das nossas feiras de ciências? Nós e dois juntos lá. foram momentos muito bons, né? Que a gente. E Muito. eu tenho uma coisa que é até interessante. Quando jovem, você lembra qual era o apelido que as pessoas me davam? Na escola? Isso. Lembro, lembro. Eles chamavam Qual de era o grilo, apelido? lembra? Oi? Grilo, lembra? Isso. E você percebeu que desde essa época eu já tinha um animal de poder me seguindo, o grilo. Pois é. E aí eu comecei a pensar, Dani, foi muito interessante, porque quando você pega uma história do Pinóquio, você vê o grilo falante. Nossa, o grilo falante é muito sábio, porque é a E o que consciência. é o grilo falante? Nada mais é do que a consciência do boneco. E o meu trabalho veio para dar consciência às pessoas. E na época a gente não entendia, era um apelido, né? Porque naquela época não tinha bullying, né? A gente era Não. com apelido e a gente assimilava e conduzia isso, né? E aí eu vou percebendo as coisas que foram dadas como sinais.
Ah, não, é impressionante. E a constelação, como que surgiu na sua vida? Então, a constelação foi uma técnica que eu fui participar. Eu fui para ser constelado. Me falaram e achei muito interessante. E como a maioria das pessoas, né, a gente vai com o pé atrás e fala: será que isso funciona? E quando eu fiz a minha constelação e aquilo estava ressoando dentro de mim, eu falei: olha, eu quero fazer quero aprender essa técnica, né? Quero conhecer mais essa técnica. E aí eu fui fazer a constelação, né? Fui fazer um curso de constelação e foi aonde foi a margeou mesmo a minha vida, porque tem o Alexandre Timberê antes da constelação e o depois da constelação, que é uma outra pessoa com outras técnicas, com inovações, né? Porque a constelação ela vai dando esse caminho. E aí, como eu já era professor, né, trabalhei durante muito tempo como professor, eu fui convidado também para trabalhar ou melhor, eu tinha chegado de São Paulo e aí eu fui apresentar a constelação dentro da rede municipal de ensino. E a gente estava chegando, né? Morei um tempo em São Paulo, trabalhei com dependentes químicos, com E como que crianças. a gente não se encontrou nessa época, meu Deus! Então, o mundo deu volta para a gente se encontrar agora, né? Tudo bem. E quando eu voltei de São Paulo, né? Na verdade, não foi São Paulo capital, eu morei em Santana do Parnaíba. Eu desenvolvi um projeto com dependentes químicos. A gente não utilizava nenhum tipo de medicamento. Nessa época, eu já estava fazendo curso de constelação. Comecei a aplicar constelação para as pessoas que estavam na dependência química. Tive assim, resultados maravilhosos. E quando eu voltei para o interior, que era meu sonho, voltar para cá, né? Porque eu sou bicho do mato, eu não consigo ficar onde tem muito prédio, né? E chegando aqui no interior, eu falei: nossa, eu não posso deixar as coisas acontecerem dessa forma, né? Eu convivi com tanta coisas, né, vibrando de uma forma negativa, e eu tenho que contribuir. E eu fui no departamento de educação aqui da minha cidade, aqui em São João da Boa Vista, e ofereci para fazer um trabalho voluntário de constelação em todas as escolas. Montei um projeto, comecei com os professores, com os diretores da escola e professores, e trabalhei 9 anos dentro da educação com constelação familiar. E aí eu conseguia utilizar, né? Consegui utilizar a constelação com as técnicas xamânicas, né? Que esse é o tchan, a cereja do bolo. Isso me emociona, sabia? Porque olha que coisa, como é a coincidência. A gente se perdeu, mas se reencontrou. Eu dei aula durante 14 anos em faculdade, na área de tecnologia. E tanto que eu estou lançando um negócio aí que vai revolucionar a área terapêutica, e para você vai ser ótimo, que você não sabe nada de tecnologia, mas você vai Nada, poder nada. se lançar. Eu estou lançando um mega portal aí, que eu já estou vendendo meus produtos lá, inclusive meu curso de constelação. E, por sinal, depois eu preciso ver com você se você quer me dar esse feedback aí no meu curso, que começa segunda-feira. Se Sim. você quer entrar na turma e me dar um feedback, inclusive da plataforma. Vamos. E aí, o que eu queria te dizer é o seguinte: eu estava também na área da educação, mas na área da educação acadêmica, e aí eu caí na parte terapêutica para me curar, porque o meu filho de 6 anos teve bronquiolite e teve 4 paradas cardiorrespiratórias. E aí uma amiga me levou no hospital um CD do Hélio Couto, de reprogramação mental, porque aquilo ficava na minha mente a hora que ficou pi e não saía. E nessa mesma época eu vi, porque eu clamei, né, por Deus, na mesma época eu vi as 3
visões na minha frente, de luz. Foi ali que começou esse meu trabalho com os raios. Jesus, Maria e José. Só que daí eu não entendi, Maria se transformou numa japonesa, eu nem sabia quem era a mãe Kuan Yin. Ficou lilás e japonesa, e eu nem sabia quem era a mãe Kuan Yin. E José ficou violeta, eu não sabia quem era Saint Germain, né? E aí começou o trabalho de tudo. E aí a constelação também entrou na minha vida mais ou menos por essa época aí. Eu fui também num atendimento de constelação e aí também me apaixonei por fazer o curso. É muita coincidência, né? Sim, Muita sim. coincidência. Os caminhos vão se cruzando, né? Vão se encontrando, vão se ramificando, né? Vão criando novos caminhos, né? É como a gente diz, né? Eu tenho que reverenciar o tempo todo, né? E agradecer a Bert Helling, que foi o decodificador, né? Dessa ferramenta maravilhosa. Mas como tudo na vida se transforma, tudo se agrega e tudo vai se recompondo, eu vejo hoje assim a questão do xamanismo muito presente na constelação, o que muitas pessoas reclamam. Tá? Não, eu também sofro um pouquinho. Eu vou até te falar. Por quê? Porque quem fez a constelação clássica e vê eu lá fechando meu campo com imagem de santo, vem reclamar. E eles não entendem o que é psicologia analítica, né? Porque eles não cursaram faculdade. Porque eu sou muito cientista, que nem você. Eu fiz o curso de constelação, mas eu falei, não, mas eu acho que eu vou precisar fazer faculdade de psicologia, porque eu acho que só isso não. Mas aí eu achei que psicanálise era um caminho mais curto e fui fazer, porque eu gosto muito de estudar, é coisa minha. E aí eu me apaixonei por Jung e depois eu entendi que Hellinger se baseou muito no inconsciente coletivo de Jung para começar a constelação, né? Sim. E aí o que acontece? Aquilo é um arquétipo. Tudo aquilo ali é um arquétipo. E tudo é mecânica quântica. É a energia. Tanto que o meu TCC, que eu estou fazendo uma pós agora, eu vou comprar uma máquina de foto Kirlian para mostrar o campo sem abrir, que não vai ter nada. Aí o campo, quando eu abro, vai ter. Aí com a desarmonia vai ter, e depois harmônico. Para provar para esse povo que o negócio funciona. Abrir um parênteses no que você está falando. Eu já tenho uma experiência do trabalho xamânico fotografado da forma que você está falando. Depois eu posso então, vamos unir aí. Vamos unir, porque eu acho que a gente precisa fundamentar com a ciência, porque o povo vem chamar. Só para você ter uma ideia, outro dia, uma pessoa entrou no meu canal do YouTube e me xingou em 44 vídeos. Por causa de religião, porque associa a constelação à religião. E eles não entendem o trabalho Dani, que é isso aqui. Mas essa questão do que você está falando, né? Eu já passei isso, uma exposição perante 200 pessoas em uma palestra que uma pessoa chegou em São João da Boa Vista para falar sobre constelação familiar e ela ouviu falar do meu trabalho e me expôs perante 200 pessoas sem saber que eu estava no público. E a hora que ela terminou, eu me levantei e falei, olha, essa pessoa que você acaba de citar sou eu. Eu sou a pessoa que trabalho com constelação xamânica. E eu gostaria de te falar 3 coisas importantes. Você, quando começou a falar de constelação familiar, na minha cidade, onde eu sou nativo, onde eu nasci, você desrespeitou a hierarquia. A lei da ordem. Quando você veio antes. Quando você começou a falar sobre você, né, sobre os erros, sem você me conhecer, tá? Você me desrespeitou. Você não fez o dar e receber. Então, você não fez essa lei. E outra, quando você me exclui, você não está respeitando a lei do pertencimento. As 3 leis de harmonia. Eu respeito muito mais Bert Helling e constelação familiar do que você.
me dá licença, estou indo embora. Levantei e saí. Saí com aplausos das pessoas. Mas as pessoas não entendem nada. Tem um grupo aí no YouTube, no YouTube não, no Facebook, que me adicionaram de constelação familiar. Me colocaram lá dentro. E aí tinha uma posição errada sobre um assunto, e aí eu coloquei a minha posição. E coloquei, eu falei, olha, se você quiser entender mais, aqui eu te mostro como que funciona. A pessoa estava falando que a mãe era dinheiro. Eu falei, não, meu amor, dinheiro é o papai, é uma energia yang. A mamãe é o servir a vida, é a missão. Lá no útero da mamãe, aqueles 9 meses, você vai saber o que você veio fazer aqui. Você vai se conectar com a sua vida, o que você veio fazer com a sua verdadeira carreira. E a pessoa me ridicularizou também, e eu coloquei um vídeo de uma constelação que eu fiz, exatamente, que eu cortava o cordão umbilical, né, que tem muito filho aí no cordão umbilical, você sabe disso, e entregava o filho para a vida, tanto que o Hellinger usa uma frase, somente através da mão do pai, o filho ganha lugar no mundo. E a pessoa me ridicularizou também lá. Aí eu abri meu próprio grupo, eu falei, pô, a pessoa nem canal no YouTube tem, eu tenho 8.000 pessoas, eu tenho o meu caminho, eu tenho o meu nome, eu tenho o meu curso de constelação, deixa essa pessoa para lá e vamos seguir adiante. Sim. E outra coisa, eu tenho... contribuir, né? Nós não viemos aqui para atrito com ninguém. E tem uma coisa, que nem você tem esse trabalho maravilhoso do xamanismo, eu tenho trabalho com os mestres ascensos, que eu fiz o curso do Movimentos das Almas, que é um dos últimos cursos do Hellinger, que eu fiz no final do ano retrasado, e eu trabalho com isso. Então o pessoal fala, pô, você fica pondo apometria no meio da constelação? Pô, eu aprendi a fazer isso. E eu faço mesmo. Eu não faço, porque você já viu o constelador que, se parece coisa espiritual, manda ir para o centro espírita. Comigo, não, eu resolvo. E eu acredito que com você é a mesma coisa. A gente resolve. Eu costumo usar muito aquele chavão, né? Que as pessoas às vezes esquecem, que trabalhar com profissional sai mais barato do que trabalhar com amador. Porque o amador te dá um trabalho dobrado, te faz gastar dobrado e você não consegue atingir o resultado que você espera. Isso é uma das coisas que a gente precisa aprender, né? A gente está numa evolução de começar a valorizar aquilo que a gente tem e aquilo que o outro lutou para ter. Isso daí eu acho que é uma das leis, né, que a constelação prega muito. Respeite o outro, primeiro se respeitando. E quem veio antes, né? A gente precisa respeitar isso, né? Existe uma coisa, Dani, que eu uso muito, né? Eu acredito que a gente tenha bastante pessoas que participam das minhas constelações, vão ouvir eu falar isso e vão dar risada, porque é um dos conceitos que eu utilizo muito nas minhas constelações. É o conceito que a gente chama de apropriação. O ser humano está esquecendo de se apropriar. E quando ele não se apropria, ele não tem amor próprio. E aí o que acontece? Se você não se ama, como você pode falar de amor e como você pode vivenciar o amor com alguém? Ninguém dá o que não tem. Se você não se apropriou daquilo que é seu, aí algumas pessoas falam assim, mas eu não ganhei da mamãe, eu não ganhei do papai. Tá, mas o mundo não te entregou de uma outra forma? Ou você não foi buscar isso de uma outra forma? E você está querendo... E você está querendo, né? E às vezes você está querendo do seu pai e da sua mãe, sendo que eles já te deram a coisa mais importante que se chama vida, que não tem preço, é de graça, né? Você tem que dar graças a essa vida, né? Exatamente, você falou tudo. Eles já te deram a vida. Você vai caminhar pelas suas pernas.
E o que acontece que eu acredito que você também trabalhe com essa questão de alinhamento de chakra, tudo, essa Sim, questão, você vai pegar, olhar para essa pessoa, essa parte do chakra, do plexo solar para baixo, totalmente travada. Por quê? Porque é uma pessoa que não, como ela não se ama, ela não tem lugar no mundo. Então, se ela não sim, tem um lugar no mundo, ela não sabe ganhar dinheiro. E ela não uhum, sabe andar pelas próprias pernas. Então, sim, ela tem toda essa parte bloqueada e ela fica cobrando como que se os pais tivessem que dar para ela, o governo tivesse que dar. Assim, uma das coisas que eu gosto muito de trazer, que nesse momento da pandemia foi um dos momentos que eu mais cresci, sem ter que ganhar. Eu me virei nos 30 e não ganhei nada do governo. E eu teria direito, porque eu sou autônoma. Mas eu não fui atrás, porque eu achava injusto. E eu mas cresci uma muito coisa uma nesse coisa que eu momento. vejo, Dani, é que muitas pessoas elas adoram fazer o papel de vítima. E aí, quando a pessoa que ela Muito. se vitimizou transforma no sequestrador, que coloca ela dentro do cativeiro, ela quer sair ilesa. Como que ela pode sair ilesa se ela se vitimizou para chegar naquele ponto, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar. Agora, o xamanismo, ele mostra muito essa questão, né? Eu queria entrar um pouquinho dentro dessa constelação xamânica, que eu acho Isso, traz isso do xamânico para a gente. eu acho que é um assunto interessante, né? Que as pessoas às vezes não têm essa visão maior, né? Quando a gente fala da constelação xamânica, a gente vai estar lembrando nesses 4 nortes que existe, né? Esses 4 pontos de energia que existe, que a gente divide de leste, oeste, norte, sul. Então, deixa eu contar um pouquinho como que eu faço essa constelação, que eu acho que é interessante, né? A gente tem um hábito dentro do xamanismo que é abrir um círculo de proteção. Esse círculo de proteção significa quem entra dentro do círculo está sendo acolhido pelo círculo. Quem fica do lado de fora assiste o que acontece dentro do círculo. Então, a gente abre o círculo mágico, né? A gente chama de círculo mágico ou círculo de proteção. E isso é uma coisa que, se a gente olhar biblicamente, já existe, né? Cristo, quando vai para o deserto, ele faz um círculo em torno dele, e ali ele tem a tentação que chega até o limite do círculo, mas não invade círculo adentro. Então, a gente faz uma reverência às 4 direções. Então, isso é uma coisa que eu faço no meu particular, não faço com as pessoas, porque tudo que a gente vai fazer, Dani, a gente tem que preparar. A gente não pode Sim. entregar a coisa pronta, né? Quando a gente vai fazer uma comida gostosa, a gente tem um tempo de preparação que é picar os legumes, separar os ingredientes, né? Escolher a panela certa que cabe tudo isso, né? Sentar à mesa para se alimentar daquela comida é depois do ritual inicial. Então, existem coisas que a gente faz antes de uma constelação familiar. Então, a gente reverencia ao leste, ao sul, ao oeste e ao norte. A gente reverencia aqueles que chegam, aqueles que já estavam, aqueles que vão permanecer e aqueles que vão embora. Então, a gente completa esse círculo. E aí, dentro desse círculo, a gente trabalha com todos os elementos, né? O fogo, terra, água e ar. E a gente vai encontrando esses elementos dentro da própria constelação, né? Nós vamos encontrando os anciões, nós vamos encontrando as crianças, nós vamos encontrando os mestres, nós vamos encontrando pessoas que nos unem, pessoas que nos separam, que essa separação vai ser uma união depois, né? Às vezes eu falo muito para as pessoas que participam das minhas constelações que muitas vezes perder
é ganhar. As pessoas não conseguem entender isso. Existe uma troca, um equilíbrio. O que é para ser seu vai encontrar um jeito de chegar até você. Você pode mudar, desviar o caminho, você pode fazer várias coisas, mas se é para ser seu, chega até você. E nisso aí eu lembro de uma coisa que é indígena, né? Os índios costumam dizer que toda cultura ela é regida por 7 gerações. Não sei se você já ouviu falar isso. Tudo que nós estamos comendo hoje vieram de 7 gerações que plantaram lá atrás. E o que nós estamos fazendo hoje é o que nós vamos deixar para 7 gerações à frente. Então, nós temos esse compromisso do que é que eu estou fazendo agora. Tá? É até uma pergunta que eu vou fazer para todos que estão assistindo. A minha pergunta é: como é que você quer ser lembrado? O que é que você está fazendo para você ser importante, tá? Dentro dessa existência? Não é da tua vida, é da sua existência. Porque a partir do momento em que houve a fecundação, houve a existência. Por isso que quando tem um aborto, a gente fala assim: nossa, mas um aborto conta nessa história? Conta, porque foi uma existência. Houve essa conexão com a vida, né? Houve essa presença. Então, ela existe. Então, ela é a existência. E essas 7 gerações, né? Quando eu fui fazer a minha iniciação xamânica, meu mestre dava um trabalho, que é um trabalho que eu desenvolvo com algumas pessoas, dentro da cosmologia gestacional. É um estudo que a gente faz de energia, como que as energias se compõem dentro do ser humano, dentro dos chakras. É um assunto longo aí, eu estou só dando uma pincelada. E a gente monta um jogo que é chamado de oráculo, ou jogo das pedras, onde você tem 64 pedras. E essas pedras são os conceitos, onde filtra a sua energia, onde você faz uma cirurgia energética ou cirurgia espiritual, que é uma reencarnação em vida, tá? A sua energia se desloca, mas você está aqui presente, tá? Você tem consciência dessa energia que se desloca. E esse jogo ele é composto por 64 pedras. Tá, até aí tudo bem. Aí você começa a ver aonde que está a magia dessa história, né? Aonde que está a técnica xamânica primitiva que está nessa história. 64 é o número das casas num jogo de xadrez, num tabuleiro de xadrez. Se você pegar metade, se você pegar esses 64, são 64 ideogramas do I Ching. Se você dividir isso ao meio, você tem 32. São os 32 centros neurológicos que eu tenho do lado direito e lado esquerdo do cérebro. Tá, até aí a gente vê uma fundamentação científica com aquilo que é o xamanismo, tá? Porque eu também tenho uma formação em química, então eu exijo que tenha uma comprovação científica do que eu faço. Nós somos iguais, né? Fica muito difícil, né? Eu preciso ter isso. E uma das coisas que eu geralmente costumo falar é que quando a gente chega na constelação familiar e une ao xamanismo, eu vou perceber que se tudo acontece para 7 gerações futuras, se a partir de você voltar 7 gerações, dá 64 pessoas, que é o número do jogo das pedras, que é o número do tabuleiro do xadrez, que são divididos ao meio, pai e mãe, você vai ter os 32 centros neurológicos que você tem. Então, o xamanismo é muito a constelação familiar é muito xamanismo, né? Se a gente pega o Bert Helling, né, a gente vai ver assim, ele teve uma experiência maravilhosa, que foram com os índios, com os africanos, né?
aquela experiência que ele teve na África, no apartheid. E se você for ver a origem do xamanismo, vem daquela região, os crânios mais antigos que foram encontrados estão na região da África. Então, você vê que tudo tem uma ligação, tem uma costura, né? Elas se unem, elas se completam. E dentro da própria constelação, né, a gente percebe essa autodescoberta que o xamanismo vem fazer, né? Então, eu utilizo músicas dentro das minhas constelações. Tem gente que fala assim, mas constelação não pode bater tambor, não pode tocar maracá. Eu adoro também. O pessoal eu digo o seguinte, não pode na sua, porque na minha eu me permito fazer. Então, eu estou com todo o respeito fazendo e vou continuar fazendo. E dá certo, né, Dani? É feito Não, essa semana, você sabe que maio é mês de Maria. E eu peguei um caso bem pesado. Eu peguei e pus a música de Mãe Santíssima e pedi para ela para fazer a limpeza e levar. Tinha um programa de ancestralidade ali muito forte, de mulheres muito sofridas, de muita questão de abuso, de muita questão de estupro mesmo, que eram coisas que aconteciam, gente. Se a gente voltar 100 anos atrás, as nossas avós nem conheciam o marido, conheciam no dia. E aqueles homens em si não eram os cavalos, eles tinham que agir daquele jeito, não é verdade, Timberê? Sim. Se eles não agissem daquele jeito, eles não eram considerados homens. Então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, com muito respeito, com muita humildade e sem julgamento. Por isso, Dani, o julgamento quebrou tudo. Quebrou tudo. Por isso que eu entro muito com o conceito, dentro das constelações, de apropriação. Porque quando você não está no seu quadrado, no seu lugar, você está no lugar de alguém. E se você está no lugar de alguém, esse alguém está sem lugar, ou está no lugar de um outro alguém. E está tudo errado. E aí algumas pessoas perguntam para mim na constelação, e como que eu faço se eu não posso modificar o outro? Eu falo simples, entre você e põe no seu lugar. Porque se você entrar no seu lugar, o lugar que sobrar, as pessoas vão ter que se encaixar. Se cada um entrar no seu lugar, todo mundo encontra o lugar certo. Esse é o X da questão, né? É aquela coisa que a gente tem até um exercício que às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam assim, no xamanismo tem muita questão da meditação, como que eu faço para meditar? Eu não consigo meditar. Eu falo, é simples, tá? Vou ensinar esse exercício, que é um exercício para todo mundo fazer. Ótimo, faz aí para o pessoal aprender. Se todo mundo fizer esse exercício, vai aprender a fazer a meditação. Meditação é fechar os olhos nesse instante e você apenas prestar atenção na ponta do seu nariz. Nada mais além da ponta do seu nariz. Se bateu a porta e você escutou, volta a atenção para o seu nariz. Se você escutou o telefone tocar, volta a atenção para o seu nariz. O pensamento foi para o trabalho, para uma preocupação minha, volta a atenção para o nariz. E aí você vai perceber que se você não coloca o nariz aonde não é chamado, você consegue estar meditando. Você edita aquilo que você faz confusão na vida. É simples. O seu nariz é o seu parâmetro da onde você está. Do nariz para dentro é você, do nariz para fora pode ser a natureza, o mundo, a outra pessoa. E se você quer interferir, precisa ver como que você está. É aquilo que eu comecei na live, né? A orientação interna é que nos conduz. Então, se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com mais ninguém. Eu não entro em sintonia, em frequência, né,
harmônica com ninguém. Então, é como que eu estou, é o autoconhecimento, é olhar para mim. Tem muita gente que não olha no espelho, mas olha na janela, né? Na janela a gente vê a vida do outro, no espelho a gente vê a nossa vida. Exatamente. E a gente precisa se olhar, né? E não olhar para o outro. Se olhar e se ouvir, né, Dani? Às vezes a gente também não se ouve, né? A gente fala, 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 fala e não se ouve. É um dos pontos. Sabe o que o pessoal está me perguntando? Como que é seu trabalho lá em São João, os workshops que você realiza? E eu tomei a liberdade de colocar o seu WhatsApp e o seu Insta para o pessoal, tá? Te Perfeito. procurar. Tomei a Perfeito. liberdade. Então, eu costumo fazer as constelações, os workshops. São 4 pessoas que eu constelo por encontro, e eu tenho um grupo de pessoas que assistem e representam, né, e participam desse encontro. E eu utilizo uma coisa nova, Dani, que eu tenho nisso e eu achei que dá certo e a gente entra numa frequência comum. Eu coloco em todas as minhas constelações um tema que a gente chama de tema coletivo. Esse tema é o que vibra todas as pessoas que estão participando. É uma constelação coletiva em cima do tema. Então, por exemplo, sábado agora eu tenho um encontro com um grupo de pessoas. E nós temos 4 pessoas para constelar. Nesse encontro, o tema é relacionamento. Então, eu vou estar falando de relacionamento, de uma forma geral. Apesar de ser o Dia dos Namorados, eu não estou falando só relacionamento homem-mulher. Estou falando relacionamento pai-filho, mãe-filho, relacionamento com funcionários, todos os relacionamentos. Com animal que eu tenho, né? São todos os tipos de relacionamentos. E eu tenho no dia 20, que é próximo do dia de São João, eu tenho outra constelação também com 4 pessoas para constelar, e o tema vai ser justiça. Ah, mas por que justiça? É aquela questão, nós temos uma origem, que nós temos na raiz também, que é a origem africana, né? E a gente sempre valoriza... Devemos a esse povo, muito! E valorizamos muito a cultura branca, né? É o que eu falei no começo, são as 4 linhas. Então, nós temos 4 culturas. Nós temos a cultura negra, não é raça, é cultura negra. Nós temos a cultura branca, nós temos a cultura amarela e nós temos a cultura vermelha, que são os índios. E eu valorizo a cultura negra no dia 20, próximo ao dia de São João. Por quê? São João é um santo, São João Batista, né, dentro do sincretismo religioso, ele está associado a Xangô. E Xangô, ele é o orixá da justiça. Então, no dia 20, eu vou estar trabalhando o tema coletivo justiça. Justiça para os brancos, justiça para os negros, justiça para a raça amarela, para a cultura vermelha, justiça de uma forma complexa. Tá? E ele acontece sempre num lugar assim maravilhoso, que eu ajudei na elaboração dessa ideia, que se chama Canto dos Xamãs. É uma pousada, onde tem uma oca. Aonde que fica? Em Águas da Prata. Ela fica em Águas da Prata. E a gente realiza esse encontro. Esse encontro ele é mensal. Todo mês eu tenho esse encontro com um grupo de pessoas, tá? A gente está obedecendo as regras do Covid, então nós temos um limite de 25%, né, da capacidade a gente utiliza com representantes, 4 constelados, e aí a gente tem um café, que é um intervalo entre uma constelação e outra, nós temos todo aquele ambiente que a gente comunga com a natureza. Então, é um encontro, um workshop muito gostoso que a gente faz. E já se tornou tradição.
As pessoas que vêm para esse workshop, eles sentem falta, né? Nós tivemos aqui um período que não foi possível a realização das constelações e as pessoas me escreviam, é como se não tivesse aquele almoço de família no domingo, que a gente faz no domingo, né? Então, a gente se reúne de Então eu manhã. vou dar um jeito de ir Eu e estou só te esperando. Estou eu vou esperando dar um jeito você, o seu de ir. marido. Eu preciso colocar a plaquinha na lápide do túmulo da mamãe, né? É que também nós tivemos Covid, eu estava indo, aí nós tivemos Covid, a família inteira, e aí depois fechou tudo, né? De novo, né? Então agora Sim, eu preciso. E assim, eu não quero ir para ficar na casa de ninguém. Com esse negócio de Airbnb foi a melhor coisa. Eu alugo aí um lugar, porque minha família é muito grande, né? Seis sim. pessoas. Eu alugo aí um lugar para a gente dormir sem problema nenhum. E aí a gente vai com Quem esse negócio de sabe home você, office, sabe você não vem para essa constelação e você se hospeda no Canto dos Xamãs junto comigo, nossa, seria incrível. porque lá tem os chalés também que você pode se hospedar. De repente, a gente une o útil ao agradável. E esse convite fica para todos que estão assistindo a live também. Ai, passa os dados para gente. É, o, eu consigo achar aqui no Google para colocar aqui no Superchat para o pessoal, que já Olha, tem eu gente não tenho perguntando. no Como momento que é para o te passar. nome? Como Canto dos Xamãs. Canto dos Xamãs. Ah, depois eu ligo lá. Eu tenho uma prima aí em Águas da Prata, mas eu Sim, fico com tanta vergonha de ficar na casa dos parentes, na porque verdade, Canto dos Xamãs é um santuário. É um lugar lindo, tem uma oca. Eu acho já que peguei aqui. É um as pessoas, hotel, as pessoas que entrarem pelo site vão ver, o lugar é maravilhoso. E tem acabei de banho, ver, lindo. Vou terma, mandar. tem a parte das banheiras, né? O próprio Hum, balneário local, com banho de ervas. Então, é muito bom. Ai, vou mandar para todo mundo aqui. Águas E da Prata fica perto de Poços de Caldas, sul de Minas. Fica também perto de São João da Boa Vista, que é a cidade que eu morei quando era criança, e o Timberê mora. É 237 quilômetros de São Paulo, e 130 de Campinas? eu acredito que seja essa quilometragem mesmo. Mais ou menos, né, de Campinas. Acabei de E aí, colocar aqui os dados do e hotel. dependendo das pessoas que estiverem vindo, com certeza a gente vai se encontrar por lá, né? Entre em contato. Às vezes eu já estou desenvolvendo um trabalho lá de constelação, a gente senta e conversa também. Eu acabei de ver aqui do hotel aqui. Eu só vou ver, porque eu acho que a minha prima vai querer que a gente fique na casa dela. Mas eu fico tão constrangida, sabe por quê, Timberê? São três crianças. Um que já não é adolescente, né? 20 anos já não é. É muita gente. Eu prefiro alugar, pagar um hotel. Eu tenho essa coisa para não dar trabalho para os outros. É muita criança. E eles são. Não é que eles são terríveis. É criança. Criança é criança, não é verdade? Sim, sim. E tem o ambiente deles, né? Eles precisam desse ambiente. É, eles são crianças. Gente, Águas da Prata é maravilhoso e eu queria levar as crianças na prata. Aquilo faz parte da minha infância. Aquele parque lá onde a gente tomava água, que tem os Sim. balanços. Nossa, comer milho verde, pastel. Nossa, acho que eles vão ficar E sem loucos. falar, Dani, a quantidade de cachoeiras que tem por aqui, né? Eu Nossa, trabalhei uma a época, platina, meu Deus do céu, Ponte da eu Platina. trabalhei uma época na parte de guia turístico também em Águas da Prata. Eu dei alguns cursos de guia turístico mateiro e nós fomos catalogar as cachoeiras. Na época, nós conseguimos catalogar 50 cachoeiras na região. Então, é um Que lugar. meu primo era vereador, né? Eu não sei, eu acho que O sim. Fabinho. Sim, 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 É foi meu vereador. primo.
Então, mas Porque, eu fico com vergonha de ir na casa dos meus parentes, ficar na casa dos parentes. É coisa minha, da Daniela. Eu vou ficar na casa da minha prima, e também eu perdi a tia Edith agora, eu estou muito triste. Eu não sei se você ficou sabendo, a minha tia Edith morreu. mas opções para você vir é o que não vai É, faltar, né? é, Você eu se estou muito organizar. chateada com essa situação. A tia Edith morreu no Dia das Mães. Eu não sei se você ficou sabendo. Você conheceu a tia Edith, né? Sim, sim. Morreu no Dia das Mães, sozinha dentro de casa. Acharam o corpo às 11 horas da noite. Eu estou triste com isso até agora. Depois eu te conto essa história no reservado, porque isso dói meu coração e não estou bem com isso até agora. Sim, vamos conversar sobre No isso. reservado, porque isso ainda está doendo para mim. Eu preciso constelar isso aí, porque eu não gostei dessa situação, não deixarem minha tia Edith lá dentro da casa dela todo esse tempo. Eu não gostei, não. Sim. Meu amigo, olha, tá dando o nosso tempinho aqui. Eu coloquei o WhatsApp, coloquei seu Instagram, e assim, quais são as datas que vai ter o próximo encontro? Se o pessoal daqui de São Paulo quiser ir, você já falou que lá tem a pousada, que dá para ficar, e eu acho que é legal. Próxima constelação que nós temos agendado é para o dia 18 de julho, tá? É um domingo. Ela já está reservada para que a gente realize a constelação familiar. Vou dar um Então, jeito de ir, férias escolares da molecada. seria um prazer, tá? E Tanto aí para eu você. já faço também o ritual da mamãe, de colocar o padrinho no túmulo dela, que para mim é importante. Sim, Visita a parentada, né? sim. E aí eu vou Mas dar um assim, jeito de todos ir. estão Dar um jeito de ir. convidados, né? Todos estão convidados também para participar das constelações que a gente realiza no Canto dos Xamãs, né? E a questão também dos atendimentos, né? Que também tem os atendimentos individuais, porque às vezes eu não consigo dar conta de todas as constelações, né? Você faz Só nesse só workshop. presencial ou você faz online também? Eu prefiro fazer presencial, mas eu tenho alguns casos que não se tornam possíveis pela distância, como o pessoal que mora muito longe, né? Pessoal de outro país que às vezes quer fazer a constelação e não consegue vir se deslocar, então nós fazemos online. Eu vou pôr seu WhatsApp de novo para o pessoal que tiver interesse aqui. Colocando novamente, porque eu acho interessantíssimo. É um trabalho diferente e eu acho que vale muito a pena. Deixa eu E para pegar. o pessoal que vem de São Paulo também, existe uma segunda alternativa que às vezes a pessoa sente distante, né? Apesar que São Paulo, de um bairro para o outro, às vezes você gasta o tempo de você vir para o interior, Com né? certeza, Um com congestionamento, certeza. mas existe também a possibilidade que é atendimentos que eu faço em Mogi Guaçu, que é a metade do caminho praticamente, né? Fica para quem vem de São Paulo para o interior, é a cidade logo depois de Campinas. Então a gente tem, tem Mojimirim, depois Mogi Guaçu. Então são duas cidades depois de Campinas. Eu acho que tem pessoal de Campinas aqui, que eu sei que tem. Tem um pessoal que me segue, que é de Campinas, que você sabe que eu morei lá, né? Sim. E tem um pessoal dali. Mas, Que olha, o passeio do interior, vir para o interior eu costumo falar para as pessoas, sai da capital e vem para o interior, né? Não, Então, São às João é vezes, maravilhoso. vir para o interior é você se autoconhecer também. Eu vi um vídeo esses dias do Expresso São João, eu cheguei a chorar. De Sim. saudade, de tudo. Aí eu estava até procurando foto lá, porque o cara estava falando que era uma empresa pirata. Eu falei, que empresa pirata? O quê? Aí eu estava procurando foto de umas excursões que a gente fez para o Oktoberfest.
para provar que o cara aqui não é empresa pirata, nada. Sim, É a empresa verdadeira. Inclusive, sim, quando eu vim prestar vestibular aqui, né? Quando eu mudei para cá, eu vinha de Expresso São João. Era bem melhor que o Cometa, era é, outro sim. nível, né? Era uma qualidade, né? Era qualidade. E não tem mais, né? Isso que é muito triste, mas Não, algumas coisas elas vão perdendo, né? Vão se perdendo no decorrer da vida e outras coisas vão entrando no lugar e sucateando, né? Vão se tornando descartáveis. Pegando esse gancho, né, do descartável, dentro da constelação a gente vê muito isso também, né? As pessoas descartando o outro, né? Eu é já muito usei, então eu descarto, né? Nós estamos numa preocupação muito grande com essa lei do descarte aí, né? Que Deus a me gente, livre. são coisas que a gente vai aprimorando, né? Vai se lapidando e aprimorando. Então, gente, olha, foi um bate-papo incrível. Eu agradeço você de ter estado aqui. É só gratidão. Você é meu irmão. Eu, Só para vocês terem ideia, a gente fez na nossa época era ginásio, né? Agora é fundamental. A gente fez o ginásio, que era na época era da primeira à oitava série, né? sim. E eu acho que a gente também estudou do pequenininho também. E a gente se conhece desde lá. Em tudo quanto é trabalho que tinha que fazer, estávamos nós dois juntos, né? Sempre Isso. engajados. Era a versão masculina e a versão feminina, né? Era E essa sempre. amizade. E agora a gente vai chegando assim o mês de junho, né? E a gente vai Lembra da lembrando festa? quantas Ai, festas femininas, né? Que eu não me casei com a Daniela, você né? lembra disso? Eu era sempre a noiva. Era a dupla dinâmica na escola onde a gente conseguia realizar, né, Dani? Foi uma coisa assim, Era. muitas realizações foram feitas, né? E a gente E, organizava cada festa, né? O pessoal adorava. e existe também assim, quando resgata memórias, né? Eu fui presidente do Centro Cívico e a E eu fui Daniela a foi a vice. vice-presidente do Centro Cívico. A gente Era assim, fazia uma tudo. dupla dinâmica. Era. E hoje a gente vê, né, como que isso vai também transformando e se consolidando, né? Hoje você com seus filhos, com seu marido, né, que eu conheci que foi assim também muito emocionante, quero encontrar com ele mais vezes, né? Vamos, Ter vamos. esse momento de bate-papo e a oportunidade também, né, que a gente tem de estar trabalhando com a mesma coisa, né? Trabalhar com constelação familiar, formando pessoas, ajudando a encontrar, né? Desatando nós e Com estabelecendo certeza, laços afetivos, né? com certeza, com certeza. Muito feliz de estar aqui com você. Amanhã tem mais lives aqui no canal, gente. E como constelação é o assunto, se você puder, Tatimberê, daqui 40 minutos exatos, que eu vou ter que fazer fisioterapia agora, estarei constelando aqui no YouTube, ao vivo. E quem quiser participar é gratuito. Lembrando que quando você participa, você é constelado indiretamente e é muito forte. Então, quem quiser, eu falo agora aqui, quem quiser participar, tem que me chamar no WhatsApp, gente, porque eu não ponho mais link aqui, porque nós já fomos invadidos no Zoom e a pessoa via que transmitia no YouTube entrou com pornografia. Você acredita, Timberê? Nossa. Mas São tudo. pessoas que estão fora do bumbo, né? Estão tocando fora do É, bumbo. mas deixa isso para lá. Então, eu pus meu WhatsApp. Vamos começar uma constelação familiar daqui mais ou menos uns 40 minutos. É só me chamar que eu passo o link e vamos. E se você quiser participar,